O que é destaque nesta quarta-feira? Governador apresenta a ministro os dados atualizados do monitoramento de queimadas e os acompanha em visita ao SIG. Raquel Dodge pede para que Eduardo Braga seja investigado na Justiça Federal. Prefeito reúne grupo interventor e manda recado duro a empresários do transporte público. Em meio à polêmica, Bolsonaro exonera presidente da Agência de Desenvolvimento Industrial. Senado aprova divisão de recursos e leilões de petróleo com estados e cidades e pode votar hoje na CCJ inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Desembargador nega a Lula acesso a mensagens hackeadas. Parlamento britânico derrota Johnson e pode bloquear Brexit sem acordo. Furacão perde força a caminho dos Estados Unidos, mas Flórida continua em alerta. Em sua passagem pelas Bahamas deixou muita destruição e 7 mortos. Mulher é executada com tiros na cabeça e um homem ficou ferido na Ponta Negra. Outra foi assassinada no Parque São Pedro. Homem é morto a golpe de faca dentro de apartamento do Prosamin. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5:47, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Barueri em Barueri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupanha e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5:48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus já amanhece com 27 graus de temperatura e a máxima prevista de 36 graus Celsius. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que é de 20% a probabilidade de chover no meio da tarde. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 4 de setembro. Chegamos aos 247 dias do ano. Faltam 118 para terminar 2019. É dia de Santa Rosália. Também é o dia do serventuário. O Rio Negro baixou mais 7 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar era de 26 metros e 15 centímetros. Desde o início da vazante já desceu 3 metros e 27 centímetros. Para quem vai viajar, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada e o Aeroclube operam sem restrições. Fatos marcantes da história. 1963, o voo Swissair 306 cai perto de Durenash, na Suíça, matando todas as 80 pessoas a bordo. 1969, militante do MR8 sequestra o embaixador americano no Brasil, Charles Boog Elbrick. 1951, a primeira transmissão televisiva transcontinental ao vivo ocorre em São Francisco, na Conferência Japonesa do Tratado de Paz. 1965, os Beatles lançam o compacto Help, que atingiria o primeiro lugar nas paradas. Em 2010, um sismo de magnitude 7,1 graus atinge a ilha sul da Nova Zelândia, causando danos generalizados e várias quedas de energia. Agora 5:50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o nosso sonoplasta Itamar Jardina. Integrantes das cooperativas do transporte alternativo de Manaus interditaram na tarde de ontem 2 faixas da rotatória do produtor, que fica localizada nas confluências das zonas norte e leste da cidade. A manifestação, que envolveu 350 pessoas ligadas ao serviço de transporte, acontece após 3 semanas de atraso dos repasses do sistema de bilhetagem eletrônica da prefeitura às cooperativas, que estão sem verbas para comprar diesel para os amarelinhos. Pellegrini, e a história continua. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, Itamar Jardina, ouvinte do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo Guerra, a situação, a história continua, o puxa-encolhe continua, essa apropriação indébita continua, Paulo Guerra, e os
cooperados do transporte alternativo estão passando por dificuldades por um dinheiro que já está disponibilizado, que é pago na hora que se compra o passe, que se compra o passe estudantil também, quando as empresas compram o vale transporte do funcionário, já cai diretamente na conta do Sinetran, que é só repassar para o pessoal do alternativo, mas isso não vem acontecendo, Paulo. O acordo era para que seja pago toda quarta-feira, mas isso não vem acontecendo. Conversava ontem com o Varley, que é o presidente da cooperativa e do alternativo, o Varley Batata, e ele me dizia que já são mais de 3 semanas, Paulo Guerra, e essa prática vem acontecendo sempre, e com isso o pessoal do alternativo é muito prejudicado. Pois é, Peregrino, desdobramento. Hoje o que vai acontecer? Hoje terá mais algumas reuniões, mais uma vez eles irão procurar, né? O secretário Carijó, irão mais uma vez a Prefeitura de Manaus, estão pedindo a ajuda do prefeito. O Sinetran parece que fica só esperando, só paga quando o prefeito intervém. Quando o prefeito vai para cima, aí eles pagam. Eles estão pedindo mais uma vez aí a ajuda do amigo deles, como eles dizem, um amigo do transporte alternativo, o prefeito Arthur Neto, para que possa mandar liberar esse pagamento o mais rápido possível. Peregrino, como é que está o trânsito nesse instante? Movimentado, Paulo, na Avenida Grande Circular, onde nós estamos nesse momento, a Avenida Altair Mirim, também como é conhecida, Paulo, movimentado bastante. O que chama a atenção também por aqui, Paulo, é o tempo que é nublado nesse momento. Pois é, Peregrino, o tempo deve ficar nublado realmente, e a previsão de chuva só para o período da tarde, segundo a meteorologia. Vamos aguardar. Peregrine, uma senhora estava pedindo ajuda, porque ela veio do interior para tratamento de saúde, estava com um filho de 2 anos no colo, e lá na Rua Paraíba, Humberto Calderaro, de repente apareceu um bandido de 17 anos e a atacou, e para roubar R$50 que ela havia conseguido Peregrine, ela custou a dar o dinheiro para ele pegou a criança e jogou no chão. Pode fazer isso? Arremessou a criança no chão, num ato muito covarde, Paulo Guerra, né? Isso aconteceu realmente lá na Avenida Paraíba, né? E nós aí, né? Todo mundo ficou revoltado com a atitude desse bandidão, né, Paulo Guerra? Vamos colocar dessa forma, que não pode sequer ter o nome divulgado. Pois é, ele já foi preso, né, Peregrine? Já foi preso. Para onde é que ele vai, Alberto? Vai, sim, Paulo, esse daqui é pouco, vai acordar para o banho, né? Vai tomar um cafezinho, vai passar, né, por um atendimento psicológico para ver se tem alguma coisa perturbando a cabecinha dele, né? Vai para os atos infracionais, né? Na delegacia especializada em atos infracionais. Quando sair de lá daqui a uns meses, vai sair com a ficha mais limpa do que outra coisa. O carro de uma funerária saiu para pegar um corpo, Peregrino. O que foi que aconteceu? Ele colidiu com uma carreta, Paulo Guerra, na Avenida Noel Múteos, na Cidade Nova. O carro teve perda total. As informações dão conta de que o carro da funerária saiu da faixa e encontrou com uma carreta. Felizmente, o motorista não sofreu danos, mas o carro teve perda total, Paulo, e o funeral, né, o velório, melhor dizendo, atrasou, já que esse carro ia buscar uma pessoa que seria velada à noite de ontem. Pois é, Peregrine, é um fato quase que inusitado. E, Peregrine, tivemos aí ontem já, no começo da manhã, uma mulher foi executada com um tiro na cabeça, e ela estava com um homem que estava ao lado do corpo dela, lá na área da Ponta Negra, não é, Peregrine? Em um terreno baldio ao lado de um condomínio de luxo, Paulo. Essa mulher foi morta com tiros na cabeça. A Ana Paula, né, uma mulher que, segundo as informações, teria envolvimento aí, e a morte teria sido devido a um acerto de contas. O homem que estava ao lado do corpo dela, Paulo Guerra, estava também ferido a bala na cabeça. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado, está em coma, está em estado grave. Não deve escapar, né, Peregrino? Tiro na cabeça, é até um milagre ele estar ainda vivo. Possivelmente, Paulo Guerra, ele deverá sim partir dessa para pior. No Parque São Pedro, uma mulher estava à porta de casa. O que foi que aconteceu com ela, Peregrine? Apareceu um motoqueiro misterioso, apareceu um motoqueiro fantasma, Paulo Guerra, e esse homem que estava pilotando a moto estava armado e estava à procura dela. Ele estava com um único objetivo, em matá-la. Ele a encontrou, matou na frente da casa dela, Paulo Guerra. O detalhe é que a vítima, a mulher que morreu, era ex-presidiária.
Um homem estava dentro de um apartamento do Prosamin, aqui na Ramos Ferreira Pellegrini. Foi o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado dentro do apartamento 11, na quadra 2B, aqui na área do Prosamin do Centro. Paulo Guerra, pra você ter uma ideia, Paulo, a notícia chega em primeira mão no Jornal da Manhã. O corpo ainda está no local. O carro do Instituto Médico Legal está iniciando deslocamento nesse momento, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro também deslocam suas equipes para o Prosamin do Centro nesse momento. Tudo leva a crer que é um acerto também, não é, Alberto? Tudo leva a crer, Paulo Guerra, né? A perícia vai dizer, mas as principais características de momento levam a crer que a motivação do crime pode ter sido, sim, acerto de conta. Pellegrini, um homem exagerou nas borrifadas, deu entrada no pronto-socorro agora de madrugada. Pois é, Paulo, todo troncho, né? Todo assim, fica com o braço esticado também, com a perna dura. Paulo deu entrada agora há pouco. As informações dão conta que ele contratou os serviços de uma operária do amor para que pudesse se divertir, Paulo. Ele estava todo animado. Ela pediu, segundo as informações, ele perguntou quanto é que era o serviço completo, ela falou 50. Ele falou, eu pago 70. Deu-lhe 8 borrifadas. Quando estava subindo a escada do motel, e motel barato, Paulo tem escada. Ele estava subindo a escada, passou mal, foi levado ao pronto-socorro. Paulo, olha, a situação dele não é boa, não. Pellegrini, mas 8 borrifadas, quantas são, Pellegrini? São apenas 2 borrifadas para um desempenho bom, muito bom. Para quem tem assim, uma doença do coração, dá uma borrifada, fica ali meia boca, mas resolve também. Agora 8 borrifadas ele pediu para partir, né, Paulo? É um exagero, né, Pellegrini? Exagerou completamente, se empolgou, ficou ali todo agitado, deu-lhe 8 borrifadas e passou mal. Ainda há pouco eu falava com um amigo meu também que estava ofegante na hora que atendeu o telefone, um rapaz ali da lotação, e eu pedi a informação. Tá bom, Pellegrini. Bom trabalho para você. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. 5h58 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, show dos bairros e alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade de Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mastop no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iemudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. O tempo em Manaus é bom, porém sujeito à instabilidade no período, a temperatura elevada 27 graus. Parte da cidade está encoberta por uma névoa úmida, o que nos remete a muito calor daqui a pouco. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas intensificará a partir de hoje a fiscalização dos veículos que realizam o transporte rodoviário intermunicipal no Amazonas. A Operação Semana da Pátria se estenderá até o domingo e tem o objetivo de minimizar o fluxo de veículos clandestinos nas rodovias da região metropolitana de Manaus. A operação garantirá a segurança dos passageiros que desejarem aproveitar o feriado prolongado fora da cidade, bem como no município de Taquatiara, que realizará de 4 a 7 de setembro de hoje, portanto, até o dia 7. O FECANI, considerado um dos eventos de maior popularidade no Amazonas. Durante os 5 dias de fiscalização, o ASAM contará com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, Batalhão de Policiamento de Trânsito, BPTRAN, e Juizado da Infância e da Juventude. Moradores do bairro Lagoa Verde fizeram uma manifestação na noite de ontem para pedir melhor sinalização de trânsito na Avenida Rodrigo Otávio. O ato acontece após uma carreta colidir com um carro e atingir a parede de uma loja. O acidente aconteceu na noite de anteontem e deixou 4 pessoas feridas e uma morta. Os manifestantes se reuniram às 17 horas exatamente no mesmo local em que o acidente aconteceu. Eles fecharam sentido centro-bairro da via com pneus em chamas. Segundo os moradores, as carretas que costumam trafegar pela avenida estão sempre em alta velocidade, o que gera uma sensação de insegurança para quem anda pela área. É verdade que isso acontece todos os dias.
Um avião que transportava 3 bombeiros militares apresentou problemas no trem de pouso antes da decolagem na manhã de ontem lá em Canutama, sem deixar feridos. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, os bombeiros realizaram formação de brigadistas florestais no município localizado no sul do Amazonas, região que concentra o maior índice de queimadas no estado. Eles retornavam para Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com o tema Bela Vista, Cidadania e Civismo, construindo uma nova história, a Semana da Pátria começou pelo distrito de Bela Vista, zona rural de Manacapuru, com o desfile cívico das escolas municipais Ezequiel Ruiz e Benedito Gomes. Em meio a indumentárias e ao som dos tambores das bandas marciais, alunos e alunas das 2 escolas desfilaram pelas ruas da comunidade numa demonstração de patriotismo, enchendo de alegria os olhos de uma seleta plateia que se fez presente no grandioso evento. Balizas mirins deram um show à parte, com uma coreografia ensaiada que chamou a atenção de quem acompanhou o desfile. As cores verde e amarelo ilustraram o tom patriótico no contraste com o azul e branco da bandeira nacional, símbolo maior do país, conduzida pelas mãos das portas-bandeiras, deslumbrando ainda mais a abertura da Semana da Pátria no município. O desfile, que teve início às 17 horas, encerrou à noite, por volta das 19 horas, com uma apresentação cênica dos alunos frente à banca de autoridades formada por representantes da Secretaria de Educação do município e do Poder Executivo. Bem, Paulo, hoje o desfile cívico será aqui na sede do município e a Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, tem a honra de convidar a população para o desfile cívico das escolas municipais. O evento será realizado na Arena do Parque do Ingá a partir das 16 horas. E amanhã será a vez das escolas estaduais, também no Parque do Ingá, pela parte da manhã. A coordenadoria da SEDUC convida todos a participarem do evento cívico. No mais, interagindo com nossos ouvintes, na M070, no quilômetro 52, está Dona Raimunda. Na Bela Vista estão Dona Mari e sua filha Raíssa. E por fim, nos trabalhos de duplicação da M070, a equipe de topografia estão Isaac, Edinaldo, Jânio, Lambaguete, Janderson e também o Agrei Somar. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. As prestações de contas da Secretaria de Estado da Assistência Social, SES, do exercício financeiro de 2017, de responsabilidade das ex-secretárias Regina Fernandes do Nascimento e auxiliadora Abrantes Pinto, foram reprovadas pelo colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas na manhã de ontem. O relator do processo, o conselheiro Érico Desterro, condenou as gestoras a devolver aos cofres públicos, entre multa e alcance, um montante de 1,9 milhão de reais. O Fundo de Promoção Social repassou ontem mais de 540 mil reais em equipamentos e implementos agrícolas à Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Nova Esperança, Associação dos Produtores Agrícolas do Ramal do Pupunhal e Associação de Desenvolvimento Comunitário 7 de Setembro, na zona rural de Iranduba. A entrega foi feita na sede local do IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, na sede do município. Foram entregues tratores agrícolas, enxadas rotativas, grades aradoras, roçadeiras, centrais, carretas agrícolas, distribuidores de fertilizantes, perfuradores de solo e carros de mão. A secretária executiva da FPS, Kathleen dos Santos, destacou que o município de Iranduba é prioridade no governo de Wilson Lima. Participaram da solenidade de entrega o prefeito do município, Francisco Gomes, o diretor de planejamento institucional do IDAM, Armando Jorge, o gerente do IDAM em Iranduba, Jean Magalhães, e o responsável pela unidade local de sanidade animal e vegetal da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, Railen Soares. O Ministério Público do Amazonas ingressou com uma ação civil pública por improbidade administrativa na construção da ponte na comunidade Filadélfia, na zona rural do município de Benjamin Constant. O Ministério Público busca o ressarcimento aos cofres públicos de mais de 1,6 milhão por causa da não comprovação da execução de todos os serviços previstos na planilha orçamentária que foram faturados e pagos, do que resulta dano ao erário por superfaturamento. Verificou-se que a obra entrou em colapso estrutural, vindo a ruir de modo que não é possível comprovar sua execução, disse o promotor de justiça Eric Nunes Novaes Machado. A obra da ponte foi executada por meio de
Contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA e o consórcio Conautosol, Sociedade Civil de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da mesma região do Alto Solimões. O prefeito de Manaus, Santo Virgílio Neto, mandou um duro recado nesta terça-feira aos empresários do sistema de transporte público que está sob intervenção há aproximadamente 40 dias. Acabem com a resistência, acabem com os boicotes. Eu não negocio com sequestradores e vocês sequestraram a cidade durante muito tempo, afirmou o prefeito. A grande verdade é que os empresários têm feito o impossível para boicotar o bom andamento da intervenção. Mas eu vou levar até o fim para sanear esse sistema e entregá-lo decente para a população, reafirmou Arthur. O recado duro foi dado durante reunião de avaliação no Centro Cultural Palácio Rio Branco, Centro Histórico de Manaus, na qual participaram representantes dos trabalhadores rodoviários, liderados pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givanci Oliveira, o vereador Jailton, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Manuel Paiva, o interventor do sistema, Francisco Bezerra, o secretário municipal de Finanças, Lourival Praia, e o secretário extraordinário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó. Durante a reunião, os representantes dos rodoviários levaram uma lista de pendência de direitos trabalhistas devido aos trabalhadores, como pagamento de férias, indenizações, vale alimentação, entre outros. Já o interventor financeiro do sistema, Francisco Bezerra, afiançou que os pagamentos dos salários estão em dia e que já existe uma programação financeira por parte da prefeitura para resolver as demais pendências. A Procuradora-Geral da República, Raquel Donge, entrou com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal contestando a decisão da Corte em enviar para a investigação contra o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para a Justiça Estadual do Amazonas. O recurso Donge defende que o político se beneficiou de verbas federais e, portanto, deve ser investigado no âmbito federal. A atual líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, foi citado em delação premiada como um dos beneficiários de desvio de verbas na construção da Arena da Amazônia, em Manaus, em 2010. Na época, o MDBista era governador do Amazonas. No último mês, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que não houve prejuízo à União e, portanto, encaminhou o caso para a Justiça Estadual do Amazonas, responsável pelas investigações de crimes cometidos pelos governadores. 6h10 em Manaus. Em reunião com ministros, Wilson Lima apresenta dados atualizados sobre monitoramento de queimadas e os acompanhou em visita ao Centro de Instrução de Guerra na Selva. J. Rai tem os detalhes. O governador Wilson Lima acompanhou na tarde de ontem a comitiva de ministros do governo federal em uma visita ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS, na zona oeste de Manaus. A visita aconteceu logo depois da reunião na sede do governo do Amazonas, em que governadores da Amazônia Ocidental e ministros discutiram propostas de combate a queimadas e de desenvolvimento da região. Wilson Lima e os ministros da Casa Civil Onyx Lorenzoni, do Meio Ambiente Ricardo Salles e da Defesa General do Exército Fernando Azevedo e Silva, além do presidente do IBAMA Eduardo Bin, foram recebidos pelo comandante do CIGS, Coronel Mário Flávio de Albuquerque Breyer, e pelo comandante militar da Amazônia, General César Augusto Nardi. O governador Wilson Lima disse que a reunião foi muito produtiva e que o governo federal se comprometeu em dar encaminhamentos ao que foi discutido. Se nenhuma ação, nenhuma atitude for tomada, a partir de agora, no ano que vem, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas e assim sucessivamente. Então aqui o nosso reconhecimento ao empenho do governo federal. O ministro Onyx Lorenzoni disse que as propostas apresentadas pelos governadores serão levadas a Brasília para definição de um plano para a Amazônia em até 10 dias. Ele adiantou que os trabalhos da garantia da lei e da ordem no Amazonas, previstos para até 24 de setembro, serão mantidos até outubro. É muito importante que esta ação de suporte das Forças Armadas com as forças estaduais sejam dadas às agências, como é o caso do IBAMA e ICMBio. Nós levamos juntos também uma série de propostas que fala desde a regularização fundiária, passa também pelo zoneamento econômico ecológico de toda a região, passa pela economia verde e também nós vamos levar ao governo federal para dentro, talvez, pouco mais de 10 dias, nós possamos fazer uma nova reunião já apresentando um plano estruturado e estruturante para que a Amazônia brasileira consiga fazer aquilo que o presidente Bolsonaro sempre defendeu e continua defendendo:
fazendo com que a gente preserve esse grande patrimônio que o Brasil tem, mas, por outro lado, os 23 milhões de mulheres e homens da Amazônia têm boas condições de vida, capacidade de se desenvolver produtivamente, que a vida no presente seja boa e que no futuro ela possa ainda ser melhor para essa área tão importante do nosso país. A comitiva visitou o zoológico do SIGS e também conheceu projetos desenvolvidos nas áreas de conservação de espécies amazônicas, educação ambiental e pesquisa científica. Do SIGS, a comitiva seguiu para a base aérea de Manaus, de onde retornou a Brasília. Ainda durante a reunião com ministros e governadores da Amazônia Ocidental, no dia de ontem, o governador Wilson Lima apresentou o relatório de monitoramento de queimadas no Amazonas, que aponta nos primeiros 2 dias de setembro uma redução de 24% nos focos de calor em relação ao registrado em igual período de 2018. O balanço também aponta que neste ano 86% das queimadas se concentram na região sul do Amazonas. Além de Wilson Lima, participaram do encontro com os ministros em Manaus no dia de ontem os governadores do Acre, Gladson Cameli, de Roraima, Antônio Denarium e de Rondônia, Marcos Rocha. Em seu discurso, o governador Wilson Lima destacou a importância da reunião para tratar de medidas permanentes para a questão das queimadas e do desmatamento ilegais e reconheceu o empenho do governo federal em discutir em detalhes as prioridades de cada estado da Amazônia. Tratar da Amazônia tem que levar em consideração as pessoas que moram nessa região, tem que tratar das questões da Amazônia aqui na Amazônia. 6h18 em Manaus. Uma forte neblina está sobre algumas áreas da cidade e inclusive na área do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que está operando por instrumentos. E essa operação começou às 4h21. O aeroporto está com pousos e decolagens normais, mas operando por instrumentos devido à pouca visibilidade em função da forte neblina na área. Polícia. Roberto Pellegrini, temos informações que aconteceu mais um tiroteio no bairro da Raiz. Mais um, Paulo Guerra, Raiz, e também entrando ali pela área do bairro da Betânia também, a zona sul da cidade, Paulo Guerra, sendo aí mais uma vez aí palco de muito tiroteio, Paulo Guerra, e a polícia prendeu também no bairro da Betânia ontem 6 pessoas armadas com arma de fogo aí de grosso calibre, Paulo Guerra, foram presos aí, estavam prontos aí para cometerem assaltos, furtos e quem sabe até homicídios, foram presos ontem, mas durante a noite e madrugada também já tivemos aí tiroteio na zona sul, Paulo Guerra, uma zona muito perigosa hoje na cidade. Homens foram presos e até um advogado, não é, Pellegrini? Estavam se preparando para assaltar banco em Manaus? Com armas de grosso calibre, Paulo Guerra, inclusive um fuzil AR-15, né? Daqueles fuzil israelense, uma arma dessas que a gente só via na televisão, lá no Rio de Janeiro, foi encontrada com esses 2 homens. De acordo com o delegado, o Demetrio Queiroz, a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos recebeu a denúncia anônima, foi para cima e eles estavam, ouvintes do Jornal da Manhã, em um Corolla modelo 2019. Pois é, Pellegrini, inclusive a arma estava amarrada ao para-choque do carro, né? Foi, a ação aconteceu lá na rua Dona Mimi, no bairro Morro da Liberdade. A arma estava escondida no para-choque do Corolla, né? Corolla 2019. A polícia foi informada, a polícia estava também investigando esses homens e acabou aí prendendo essa arma Paulo, que a gente pode considerar aí uma arma de guerra. Pois é, Pellegrini, os homens se preparavam para grandes assaltos na cidade, inclusive a instituições bancárias. Ainda bem que foram presos a tempo. Foram presos e a arma, Paulo, estavam vindo do município de Manacapuru. É isso, vieram de Manacapuru, Pellegrini. Sabe lá o que não aprontaram por lá também, né? Com a R-15, né? Eles estavam preparados aí para fazer aí, Paulo, sem dúvida nenhuma, grandes assaltos, grandes movimentação criminosa aqui em Manaus. Eles podem ter usado também Manacapuru vindo de outros locais, não é, Pellegrini? Ah, sim, né? Essa arma pode ter vindo da fronteira, que automaticamente passa à frente de Manacapuru através do Rio Solimões. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O estuprador Manuel Santana Vale abusou sexualmente de uma criança de 10 anos de idade. Tudo aconteceu no município de Iranduba. Ele se entregou à polícia a fim de ter alguns benefícios aí da lei, já que ele se entregando pode ser, né, tá tentando ser solto mais cedo, sabendo que ia ser preso de qualquer jeito. Ele se entregou à polícia. Ai, não diz o nome dele, rapaz, como é que não fala? Manuel Santana Vale, o Manuel Santana Vale, o Manuel estuprador, o Manel estripador, foi preso e deverá tomar que apodreça na cadeia. Rapaz, já terminou, mas vou dizer de novo. Manuel Santana Vale, estuprador, elemento da mais alta periculosidade. Não vale nada o Manuel Santana do Vale, lá do município de Iranduba. Conforme a Rádio Difusora já informou no começo dessa edição, que um carro de funerária bateu em uma carreta. Se envolveram o carro de funerária e uma carreta em um violento acidente. Tudo aconteceu à noite de ontem, na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova. O carro da funerária iria buscar um corpo para velório lá no IML. O carro da funerária, o carro fúnebre teve perda total, se arrebentou todo, acabou o carro. O motorista do carro fúnebre sofreu algumas escoriações, nada de mais grave. SAMU foi acionado para o local, mas ninguém morreu no carro fúnebre, que estava pronto para ir buscar um corpo para o velório. O velório atrasou por causa desse acidente. Aliás, tem muito carro de funerária, meu amigo, que está pior do que o morto. Tem uns carros aí, que é aquelas Blazer 2002, tem outros, rapaz, tem umas funerárias com os carros velhos, com verdadeiros cacarecos. Providências têm que ser tomadas para os carros da funerária, para resguardar tanto para quem está dirigindo quanto o cadáver que está lá atrás. Tem que ter um certo conforto para a última viagem de carro do defunto. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem apanhou a lambadas de fio elétrico. Ele apanhou de lampada de fio elétrico. As primeiras informações dão conta de que ele estava roubando em um quintal. O dono da casa não tinha arma, mas se juntou lá com mais 2 parentes, pegaram ele e deram uma chicotada, deram umas lapadas na costa da vítima, que acabou dando entrada no pronto-socorro. Chegou a desmaiar de tanta dor, de tanta lapada nas costas. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa vítima de atropelamento ocorrido na Avenida Grande Circular, sem maiores ferimentos, com escoriações, todo ralado, com a cabeça doendo. Um homem de 23 anos que foi atropelado por um carro, dava entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era noite passada. A noite de ontem, um homem apanhou a murros, chutes, socos e pontapés, e também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Não se sabe quem foi que deu-lhe a pisa nesse homem, sabe-se apenas que ele ficou muito machucado e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada também, vítima de agressão física, logo após uma discussão no trânsito. 2 pessoas ficavam se arengando no trânsito, até que os 2 desceram e resolveram ir pra briga. Um levou a pior, bateu a cabeça no asfalto e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo,
este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de atropelamento, foi atropelado por uma moto. O acidente aconteceu na área da Avenida Itaúba, proximidades da Mirra. Era boca da noite de ontem quando esse homem foi atropelado. Deu entrada no pronto-socorro com escoriações leves pelo corpo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Uma violenta estocada, uma facada na barriga. O homem deu entrada entre a vida e a morte. Ele deu entrada no bico do urubu. Ele estava mais pra lá do que pra cá. Ele estava com o passaporte carimbado rumo a partir desta para pior, quando de repente Paulo Guerra, ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo, chegando lá os anjos da vida, os médicos, os técnicos em enfermagens e enfermeiros salvaram a vida desse homem que já chegou mais para lá do que para cá. E agora, nesse momento, após passar por cirurgia, após ser muito bem atendido, ele já não corre risco de morte. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. Saiba agora onde o passarinho da morte cantou nas últimas horas. E atenção, morte na área do bairro Ponta Negra, ao lado de um condomínio de luxo. Uma mulher foi assassinada e um homem foi encontrado agonizando por um segurança que trafegava de moto fazendo a segurança na área. Tudo aconteceu assim. Era a manhã de ontem. Mais uma vez o garotinho Valdir Correia estava comandando a audiência. Ele estava comandando a maior audiência do rádio no horário. O Valdir estava com tudo, quando de repente chegou a informação no programa do garotinho. A informação dizia que uma mulher foi encontrada morta e um homem ao lado dela havia sido baleado, estava também com tiros na cabeça, em estado gravíssimo. Rapidamente a ambulância do SAMU levou o homem para o pronto-socorro João Lúcio, onde ele permanece internado em coma, em estado grave. Já a mulher morreu na hora. As primeiras informações dão conta de que ela levou tiros a queima-roupa. O homem que o matou encostou o revólver na cabeça da vítima. Assim diziam os primeiros procedimentos de perícia que foram realizados no local. O corpo da mulher foi levada para o IML e já foi identificada, e as primeiras informações dão conta que era moradora do bairro da Compensa. Mais uma morte! O passarinho da morte passou no bairro São Pedro. Outra mulher assassinada. Uma mulher foi assassinada em frente à casa onde morava por ocupante de uma moto. O motoqueiro se aproximou pilotando seu cavalo do cão, uma moto 125. Ele se aproximou da vítima e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o passarinho da morte acordou cedo. O passarinho da morte sobrevoou rasante no Prosamin do centro da cidade. Um homem foi assassinado a golpes de faca. Ele levou várias facadas pelo corpo. O carro-tumba do Instituto Médico Legal está chegando no local. O Departamento de Perícia Técnica Científica já realiza os primeiros procedimentos. Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros também
também com equipe no local nesse momento no Prosamin do centro da cidade. Paulo Guerra, o crime aconteceu no apartamento 11, na quadra 2B, no Prosamin do centro da cidade, no final da madrugada de hoje. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e das últimas 24 horas em Manaus, onde o passarinho da morte cantou mais uma vez na cidade. Inclusive agora pela manhã, o passarinho da morte cantou no centro. O passarinho da morte está cantando na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Peregrine, operação combate pornografia infantil no Brasil e em outros 6 países, inclusive aqui no Amazonas, está acontecendo nesse instante. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil cumprem na manhã de hoje 105 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em 15 estados do Brasil e em outros 6 países. Esta é a 5ª fase da Operação Luz da Infância. Os países são, além do Brasil, Chile, Panamá, El Salvador, Equador, Paraguai e Estados Unidos. A força-tarefa apura crimes de pornografia infantil e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. As ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça. Pela primeira vez, a Polícia Federal está atuando no cumprimento dos mandados, juntamente com a Polícia Civil dos estados. No Brasil, a operação está em andamento aqui no Amazonas, no Amapá, em Alagoas, no Ceará, no Distrito Federal, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, no Pará, no Paraná, no Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. As penas para os crimes investigados variam entre 1 e 8 anos de cadeia. Quem armazena material de pornografia infantil tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha, a pena é de 3 a 6 anos de cadeia. A punição aumenta para 4 a 8 anos de prisão para quem produz esse tipo de material. Nas 4 fases anteriores, a operação prendeu em flagrante 546 suspeitos de abuso e exploração sexual na internet contra crianças e adolescentes. Além das prisões, foram cumpridos no período 1.112 mandados de busca e apreensão. Loteria. Vamos começar com a dia de sorte, concurso 97, mês da sorte foi abril, dezena sorteada 01, 02, 04, 11, 17, 18 e 28. Uma aposta ganhadora através do canal eletrônico vai receber R$900.900,83. Com 6 dezenas acertadas, foram 34 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas é de R$4.691 e mais 47 centavos. A quina continua acumulada e para hoje o prêmio é estimado já em R$32 milhões. As dezenas sorteadas ontem à noite no concurso 5.063 foram 07, 40, 62, 64 e 72. Hoje tem sorteio da Mega Sena com prêmio estimado em R$72 milhões. 6h38. Esportes. Mano Menezes foi anunciado como novo treinador do Palmeiras nesta terça-feira e um fato curioso chama a atenção logo de cara. Em seu terceiro jogo como técnico do Alviverde, em 14 de setembro, ele vai reencontrar com seu ex-clube, o Cruzeiro. O técnico Tite, enfim, comandou a atividade em campo. Depois de problemas com a logística em virtude dos efeitos da passagem do furacão Dorian próximo da Flórida, o treinador levou 19 convocados para o campo e completou a atividade com o meia Igor Gomes do São Paulo e o zagueiro Lucas Freitas do Flamengo. Nesta quarta-feira, o treinador comanda a atividade na Universidade Berkeley com todos à disposição. A expectativa é de iniciar a partida contra a Colômbia com 8 titulares da final da Copa América. Jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova 0, Vitória 2. Brasil de Pelotas 1-0
1-0 no Londrina. Criciúma 0, Ponte Preta também 0. Na Copa Verde, o Atlético Acreano, o time do Valdir Corrêa, venceu o Clube do Remo por 2-1. E sai hoje os finalistas da Copa do Brasil. Às 19 horas, o Atlético do Paraná enfrenta o Grêmio na Arena da Baixada. A missão da equipe paranense é das mais difíceis, pois perdeu a primeira partida por 2-0. O Internacional recebe a partir das 21h30 em Porto Alegre o Cruzeiro. O time gaúcho está em vantagem, pois venceu o jogo de ida em Belo Horizonte por 1-0. Últimas notícias. Dólar fecha com leve queda em meio a ajustes e de olho em cena externa. Nesta terça-feira, a moeda norte-americana caiu 0,06%, vendida a R$4,1796. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, divulgou o gabarito das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA. O resultado da prova pode ser conferido no site da instituição. A prisão do casal Antony Sem Partido e Rosinha Garotinho do Patriota aumenta para 4 o número de ex-governadores do Rio de Janeiro já na cadeia. Além deles estão detidos Sérgio Cabral, do MDB, Luiz Fernando Pezão, do MDB. O Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu autorização nesta terça-feira para remanejar 82 milhões de reais do orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O dinheiro será usado para pagar em outubro as cerca de 80 mil bolsas de pesquisa do órgão. Mas não é suficiente para fechar o ano. Para os pagamentos de novembro, dezembro e janeiro, o Ministério terá de conseguir 248 milhões adicionais. O mundo político não se convence da necessidade de ser criado um novo imposto sobre transações financeiras chamado Contribuição Social sobre Bens e Serviços ou Imposto sobre Bens e Serviços. A criação está em discussão na equipe econômica do governo. CMPF não passa aqui com nome algum, sentenciou nesta terça-feira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, democrata do Amapá. A Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite de ontem o texto base do projeto que visa mudar a composição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, que prevê 1,8 bilhão de reais e a volta da propaganda no rádio e na televisão. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje a PEC paralela que inclui estados e municípios na Previdência após a análise pelo colegiado do relatório principal da reforma aprovada pela Câmara dos Deputados no mês de agosto. O Senado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê que a União dividirá com os estados e os municípios parte dos recursos oriundos de leilões de petróleo. Por acordo de líderes partidários, as votações em primeiro e em segundo turno aconteceram nesta terça-feira. Com isso, a PEC seguirá para a Câmara dos Deputados. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, libera para julgamento o recurso contra a suspensão de apuração da Receita. A PGR recorreu contra o afastamento de 2 servidores da Receita e contra a suspensão de investigações sobre 133 contribuintes. Agora cabe a Toffoli pautar o caso. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira manter em liberdade o empresário de Brasília, Antônio Bruno de Giovanni Basso, condenado na segunda instância na Justiça a 4 anos e 11 meses de prisão por extorquir a ex-mulher. A decisão do colegiado contraria entendimento aplicado pelo plenário do Supremo em que ao menos 4 julgamentos ou em ao menos 4 julgamentos de que é possível começar a cumprir a pena a partir da confirmação da condenação em segunda instância. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou ontem pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter acesso a mensagens do Telegram investigadas na Operação Spoofing, que tramita na 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Gebran pontua que é impossível o aproveitamento pela sua ilicitude. A defesa do ex-presidente diz que vai recorrer. A decisão é apenas do desembargador e ainda deverá passar pelo colegiado. O pedido da defesa foi feito dentro do processo do sítio de Atibaia, que está em andamento na segunda instância sem data para julgamento. Lula foi condenado pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba a 12 anos e 11 meses por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro nesta ação. O Ministério Público Federal já solicitou o aumento da pena. O presidente Jair Bolsonaro exonerou Luiz Augusto Ferreira do cargo de presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. De acordo com o decreto de Bolsonaro, publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, Igor Nogueira Calvé assumirá o posto com um mandato de 4 anos. Na última segunda, Bolsonaro afirmou ter determinado uma apuração sobre as declarações de Luiz Augusto Ferreira
segundo as quais ele teria recebido pedidos não republicanos por parte do secretário especial de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Ao comentar o episódio em uma entrevista coletiva, Bolsonaro também disse que um dos dois, ou até mesmo os dois, poderiam perder a cabeça. A ADBI é ligada ao Ministério da Economia e tem como objetivo melhorar a competitividade da indústria nacional. A escolha e nomeação do cargo de presidente da ABDI são atribuições do presidente da República. 6h47. Temos informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, perseguição policial no bairro Riacho Doce. Bandidos trocando tiros com a polícia. As informações que temos, Paulo, é que um foi preso e o outro foi baleado e morreu no local. Na rua Riacho Doce, aliás, no bairro Riacho Doce, na rua Vasco da Gama. No final da rua Vasco da Gama é onde houve o tiroteio, o confronto entre polícia e bandido. Um bandido morreu, o outro foi também baleado e está sendo levado nesse momento ao pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra. Em perseguição policial, um bandido morreu, outro baleado agora há pouco, nesse momento a ocorrência se desdobrando no bairro Riacho Doce, Paulo Guerra. Mais uma informação em primeira mão de Alberto Pellegrini. O que é notícia no mundo neste início de manhã? Nicolás Maduro declara alerta laranja na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Chavista anunciou exercícios militares na região fronteiriça entre 10 e 28 de setembro e acusou o governo colombiano de Ivan Duque de querer guerra após nova crise com as Farc. As autoridades britânicas realizaram uma apreensão recorde de 1,3 toneladas de heroína a bordo de um navio de carga no porto de Felixstowe, no leste da Inglaterra, de acordo com o comunicado divulgado nesta terça-feira. É a maior apreensão da droga no Reino Unido até hoje. Segundo a Agência Britânica de Combate ao Crime Organizado, a NCA, o valor da droga apreendida chega a 27 milhões de libras, mais de 136 milhões de reais. Se fosse vendida nas ruas, esse valor atingiria 120 milhões de libras, mais de 600 milhões de reais. Pentágono anuncia 3,6 bilhões de dólares para muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Para conseguir os cerca de 15 bilhões, Departamento de Defesa adiou 127 processos de construção e modernização de instalações militares nos Estados Unidos e no exterior. Mesmo enfraquecido, o furacão Dorian segue destruindo. Ontem, imagens aéreas da ilha Grande Ábaco, Bahamas, mostraram o rastro da tormenta que avança lentamente em direção à costa sudeste dos Estados Unidos. Ao menos 7 pessoas morreram. O furacão caiu para a categoria 2 em uma escala máxima de 5 com ventos de 175 quilômetros, mas continua perigoso enquanto se desloca. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson estreou com derrota em sua primeira votação no parlamento. Por 328 votos a favor e 301 contra, os parlamentares decidiram que irão votar hoje uma lei que, se for aprovada, impedirá um Brexit sem acordo em 31 de outubro. Irritado, o premier disse que caso os parlamentares aprovem um atraso sem sentido nesta quarta, irá apresentar um pedido de eleições gerais antecipadas. Que não haja dúvidas sobre as consequências da votação, disse Johnson em seu pronunciamento após a divulgação do resultado. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado aprova projeto que permite ao Rio receber 2,5 bilhões da cessão onerosa. Folha de São Paulo. Faquim dá 10 dias para Dodge se manifestar sobre impeachment do ministro Ricardo Salles. O Estado de São Paulo. Senado aprova divisão de recursos de leilões de petróleo com estados e municípios. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro pede população de verde e amarelo pela Amazônia no dia 7 de setembro. Valor econômico. Estrangeiro retira da bolsa em agosto maior volume mensal desde 1996. Estado de Minas. Incêndio de grandes proporções destrói galpão em Betim. Jornal do Comércio no Recife. PEC paralela da Previdência será votada nesta quarta na CCJ, diz Alcolumbre. Fortaleza Diário do Nordeste. Mais de 2,4 milhões foram enviados à Colômbia por esquema de agiotagem e encontrado no Ceará. 0h, Porto Alegre. TRF4 nega a Lula o uso de mensagens vazadas de procuradores em processo do sítio de Atibaia. Edições impressas locais do Centenário, Jornal do Comércio. Amazonas propõe desenvolvimento contra o desmatamento na Amazônia. Em tempo. Em Manaus, Onyx acusa as ONGs. A crítica. Iranduba, investimento privado, aporte milionário e 2.000 empregos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini.
Operação de áudio, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.